Fala aí, pessoal, beleza? Nossa. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o HGCR, o Fundo de Recebíveis Imobiliários, que mais um mês aí negociando com deságio, né? Coisa rara de se ver, e o HGCR é um dos fundos que até pela característica dele, mesmo em momentos de crise, ele mostra resiliência, então é difícil de ver esses momentos aí onde ele está negociando abaixo do VP. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando o nosso querido HGCR, o Pátria Recebíveis, mais um fundo que será beneficiado pela venda do SPVJ, né, para o HGRU, tanto a trinca, né, de fundos HGCR, HGRU, o HGLG também vão receber, estão recebendo essas amortizações parciais, e o HGCR também vai ser provavelmente um dos fundos que vai ter pagamento de presente de Natal aí para os cotistas. Então o valor de mercado fechou 98,20, mas atualmente 96,46, ou seja, mais baixo ainda do que o fechou o mercado, ou seja, mais deságio do que já estava antes. 100 mil cotistas, pagou 95 centavos. Então vamos lá, sobre os resultados do fundo desse mês, o fundo, como eu falei aqui, o fundo pagou 95 centavos, gerou uma receita total de 99 centavos, encerrou o mês com 72 centavos de resultado acumulado, em relação aos semestres anteriores, e 81 de inflação acruada, somando um valor de 1,53 de estoque, que eles consideram aqui, que é o que tem de resultado a ser distribuído, e de inflação acruada que ele vai liberando aí com amortização ou com venda de CRIs. E aqui, pessoal, há vários eventos de vencimento antecipado, de amortização, de resgate antecipado, que eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, teve o vencimento antecipado desse Rogemac, adquirido pelo fundo em 2021, a CDI 3,90, quase 95 milhões. A TIR dessa operação foi durante os 3 anos de investimento, foi de 18,3% ao ano, equivalente a IPCA mais 11,6% ou CDI mais 6. É impressionante, né? E o prêmio de pré-pagamento no valor de 3,6 milhões será recebido pelo fundo nos próximos meses. Lembrando, pessoal, que além que o vencimento antecipado, em alguns casos, né, gera multa de pré-pagamento para quem está pagando, né, para o devedor que está pagando. E aqui, pessoal, só um ponto importante, para vocês entenderem por que tem esse pré-pagamento, né? Esse prêmio, no caso para o fundo, é um prêmio para quem está pagando como se fosse uma multa, né? Porque é o seguinte, pessoal, imagina você sendo um banco, você está emprestando dinheiro para alguém. Qual que é o seu lucro? O seu lucro como banco são os juros e a correção monetária em cima do valor que você emprestou. Correção monetária, em tese, não é tanto lucro, porque é basicamente a correção do valor pela inflação. Então o lucro de fato são os juros que você recebe ao emprestar o dinheiro o banco recebe ao emprestar o dinheiro para alguém. E os juros, pessoal, sempre é calculado em cima do saldo devedor. E quanto mais prazo você tem e maior o seu saldo devedor, maior são os juros que você vai receber. Por isso que financiamento imobiliário, no início, você praticamente paga e não reduz o saldo devedor, porque você está pagando praticamente juros. Então, se o devedor, por exemplo, você chega lá no banco, no caso de financiamento imobiliário não tem isso, mas você vai lá e antecipa o pagamento, você amortiza o saldo devedor ou quita o saldo devedor, para quem está emprestando dinheiro, obviamente ele está recebendo dinheiro de volta, que ele vai poder emprestar para alguém, mas ele reduziu muito do seu lucro, porque o lucro está em função do tempo que o devedor tem para pagar, e que é o que em função dos juros em relação ao saldo devedor. Então alguns CRIs, quer dizer, na grande maioria dos CRIs, eles estipulam, o credor, junto com a securitizadora, estipulam uma multa de pré-pagamento, ou seja, você quer antecipar o pagamento, eu vou estar perdendo com essa antecipação, então eu vou te cobrar uma multa em função disso. Então, obviamente, isso daqui também é para não punir tanto quem está emprestando, então tem esse pré-pagamento. A amortização parcial do SPVJ, como a gente já viu nos outros fundos, né? É que eu não sei, na verdade, se você está vendo esse vídeo antes ou depois do HGRU. Provavelmente está vendo depois do HGRU.
Então, no valor de 68 milhões, 58,8 do fundo original, gerando o resultado de ganho de capital pela amortização de 4 líquido, né, de imposto de renda já, 4,8 milhões para o fundo em outubro. Além do pagamento extraordinário, como todos os outros fundos vão receber, né, que tinham cotas, que dá R$1 por cota referente a essa posição que vai receber em novembro. Ou seja, isso aqui é lucro, isso aqui é extraordinário. Então o fundo vai precisar distribuir 95% disso. Então provavelmente o fundo vai ter, assim como o HGLG, o HGCE, o HGRU, o HGCR também vai gerar um pagamento aí de presentinho de Natal para o cotista. Outro resgate antecipado, o CRI Barrema, que tinha sido adquirido em 2020, a IPCA 8,50, 23 milhões. A TIR dessa operação de 4 anos, considerando o prêmio de pré-pagamento, foi de 17,30 ao ano, equivalente a CDI mais 7,7 ou IPCA mais 10,2. E quitação de aproximadamente 28 milhões de compromissados. Aqui, essa parte aqui eu já vou falar. Tem só uma... o CRI Munir Abud entrou em mecanismo de aceleração de amortização no mês de outubro e ocorreu o pagamento da última parcela de amortização que foi integralizado em março de 2023 e remunerava IPCDI mais 4%. Volume de 16 milhões, o TIR de 19 meses, 16,7, IPCA mais 12,15. Antes de falar das compromissadas, pessoal, isso é bem interessante, porque mostra, quando a gente está falando de amortização, de resgate antecipado, quitação, sem ser devido a algum problema, o que isso mostra? Que a ponta devedora está querendo liquidar isso, porque, no meu entendimento, tá? Isso mostra que o empresário, né, o dono do negócio, o dono o devedor dessa dívida, ele está preocupado, está incerto em relação ao futuro, não sabe como vai ser inflação, não sabe como vai ser o CDI. Então, o que ele está fazendo? Ele está quitando, tá? Ele fala, eu vou fazer um esforço para pagar, porque assim eu não corro risco lá na frente. E isso, por um lado, para os fundos também, tem que ficar esperto nos fundos de CRI, porque você tem uma demanda por isso, né? Você vai ter um aumento, inclusive, o próprio TRFX, né, que a gente viu há um tempo atrás, renegociou as dívidas, porque você tem uma maior oferta desses produtos. Então, tem que só ficar esperto com isso. Mas no caso do HGCR, sem problema, porque a gente viu que tem as TIRs, as taxas internas de retorno são muito boas. Mas isso só mostra, para mim, está mostrando o que o empresário está enxergando nesse momento. Parece um momento de incerteza. E um momento de incerteza, ele vai lá e quita as operações, ele antecipa, até topa pagar a multa de pré-pagamento para se livrar dessa dívida que, às vezes, se a gente for pegar aqui, a gente está falando de algumas dívidas vinculadas à CDI, basicamente as outras a IPCA, e a expectativa é que o IPCA aumente, né, esteja fora da meta, então o empresário está preocupado. E aqui, pessoal, outro ponto, que foi a quitação de 28 milhões de compromissadas, que consumiram 4,1 milhões do resultado. Então, o fundo ainda possui 80 milhões de compromissadas versus 107. E aqui é importante, né, porque o saldo da despesa financeira caiu de 0,76 para 0,55 por cota. Isso é muito bom, porque essa é uma outra maneira também do fundo aumentar o rendimento, ou pelo menos manter o rendimento no padrão sustentável, exatamente reduzindo a alavancagem. Então esse foi um ponto, obviamente vocês vão ver lá na DRE que teve um aumento da despesa financeira exatamente por essa quitação antecipada. Aqui o fundo ele fez compra de 61 milhões de CRIs a taxa de 8,48. Eles falam, levar a taxa média do fundo a encostar em IPCA 8,0, 8%, né, que era a meta do fundo lá naquele início de ano que eles colocaram como meta, né? E o fundo passa a ter 85% da carteira indexada a CRIs IPCA. Isso aqui são todas as operações, né? Não vou o que eles compraram, não vou. E a gente já falou das amortizações aqui, a gente já falou lá em cima, não vou repetir. Aqui a gente vê, né, pessoal, a questão de despesa financeira bem grande esse mês aqui, né? Exatamente por causa dessa antecipação das compromissadas. E aí o fundo, obviamente, ele teve um rendimento, um resultado um pouquinho maior. Se não fosse por causa disso, teria sido maior ainda possibilitou ele fazer um pouco mais de reserva e ainda sem contar com o que ele vai receber o mês que vem. Por isso que eu volto a falar para vocês que provavelmente nós teremos aí um presentinho de Natal. Talvez não seja tão grande quanto o do HGRU, por exemplo, nem HGLG, mas
talvez tenha um presentinho de Natal aí, você cotista do HGCR. E aqui, pessoal, a gente vê os cotistas, o fundo ele está oscilando em 100 mil cotistas aqui, não muda muito. Nada assim, nada que aqui a questão, um aumento considerável de IPCA, mostrando claramente a estratégia do fundo, que é ter mais ativos IPCA, contando que a inflação vai continuar acima da meta, né? Então, esse é o ponto importante aí do fundo. E era isso, pessoal. Mais um fundo da CSHG dando presentinho de Natal para nós, cotistas. Obviamente, como não sei se vocês sabem, mas eu sou cotista do HGCR. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Aquele abraço.